Boa tarde. Esta perseguição policial a bandidos foi no bairro Palmares, em Belo Horizonte. São imagens da viatura de militares do 16º Batalhão que tiveram sucesso nessa caça a assaltantes de um posto de combustíveis, que durante a fuga chegaram até a bater em um veículo, como a gente viu. Eles prenderam os suspeitos, recuperaram o dinheiro e apreenderam uma pistola usada por eles. São imagens que nos passam a adrenalina, que é esse trabalho dos nossos policiais militares. Atenção, a concentração necessária para conseguir tirar das ruas a bandidagem e nos garantir a todos nós, cidadãos, segurança. E a PM prendeu hoje o ladrão do abraço. Ele abraçava, agarrava as vítimas das ruas, da capital, como se fosse amigo, né? Mas dizia no pé do ouvido que estava armado, ameaçava de morte, anunciava o assalto. Na delegacia, ouviu poucas e boas da mãe de um garoto de 13 anos que tinha sido alvo nessa manhã. Eu trabalho dia e noite para sustentar ele, para dar ele as coisas. A intenção não foi roubar ele. Não foi o quê então, rapaz? Aqui, você é forte, vai trabalhar, filho. Vai correr atrás do seu sustento. Tanta indignação é porque o filho dela de 13 anos foi abordado pelo bandido assim que desceu do ponto de ônibus, na Rua da Bahia, no centro da capital. O menino que estava a caminho do curso de inglês contou que de repente foi abraçado e recebeu ameaças. Ele colocou a mão no meu ombro, falou assim que é para eu ficar tranquilo, que ele não ia me assaltar não, e que senão ele ia roubar minha mochila, meu celular, que ia me dar prejuízo. Ele falou que se eu gritasse, eu falasse alto, ele ia me furar. A polícia passou bem na hora do assalto. Observei a ação do autor. Quando nós desembarcamos da viatura, que estávamos próximos dos dois, o menor, né, que é a vítima, saiu correndo, pedindo socorro, tremendo muito, já chorando. Ele é uma criança, não tem... Fosse roubar de um adulto que tem o corpo que ele tem, que pudesse fazer alguma coisa com ele. Igor Júnior Souza Santos, de 23 anos, já tem passagens pela polícia por roubo. A polícia acredita que o preso já tenha atacado outras vítimas, sempre da mesma maneira. O bandido chega, abraça, anuncia o assalto discretamente, bem ao pé do ouvido, e finge ser um amigo para que ninguém desconfie de nada. Depois sai andando e leva tudo que a pessoa tem. Somente no último mês foram registradas 15 ocorrências desse tipo, na região central de BH. Roubar não é nem a questão, entendeu? Porque celular, tênis, roupa a gente compra. A gente trabalha, corre atrás de novo, a gente compra. O problema é pensar que pudesse ter feito alguma coisa com ele mesmo. Era covarde, pegava, era menor de idade e idoso em geral. Um boato de terrorismo levou tensão e transtorno a moradores de um bairro de Ribeirão das Neves nessa noite. Vários ônibus deixaram de rodar, motoristas e cobradores cruzaram os braços com a história de que coletivos seriam incendiados num protesto contra um atropelamento com morte. Clima de tensão e viaturas da PM por toda parte. Quem dependeu dos coletivos no fim da tarde sofreu com os atrasos, falta de informação e ainda foi obrigado a caminhar longos trechos a pé. Eu gastei mais de 3 horas para eu chegar em casa, eu fiz 3 baldeações, 4, porque eu peguei o 9, peguei o 5645 na estação, desci em Venda no Mantiqueira, peguei o 607 e ainda desci 15 minutos a pé. Os ônibus que atendem o bairro Tocantins, em Ribeirão das Neves, pararam de circular após boatos de que moradores queriam incendiar os veículos. A informação correu após acidente com o coletivo que matou uma idosa. Enir Pereira, de 67 anos, foi atropelada neste local. Parentes da idosa, que não quiseram se identificar, disseram que a família não recebeu assistência da empresa Saritur, dona da linha. Até agora ninguém procurou e o motorista também não procurou, a família dele não procurou. Aí foi um acidente muito triste. A gente está muito abalado, muito chateado. Os moradores afirmaram que, apesar da falta de apoio, em momento algum foram feitas ameaças a motoristas, cobradores ou tentativas de destruir os ônibus. Os militares que fizeram o patrulhamento não quiseram gravar entrevista, mas disseram que desconheciam de onde partiu o boato. O reforço na segurança foi mantido. Em Pará de Minas, um condenado que cumpre pena no regime aberto com tornozeleira eletrônica foi preso mais uma vez depois de tentar assaltar um casal que saía do banco. As vítimas reagiram e conseguiram segurar o bandido até a chegada da polícia. O vídeo feito por um telespectador mostra o momento da prisão do bandido no centro de Pará de Minas. Várias pessoas se aglomeraram na porta de uma loja para onde o homem foi levado.
João Paulo Ferreira, de 28 anos, tentou roubar R$5.000 que um casal tinha sacado de um banco. As vítimas reagiram com a ajuda de testemunhas e que impediram a ação do autor, imobilizando até a chegada da Polícia Militar. O suspeito teve traumatismo craniano leve e vários cortes no rosto e nos braços. O casal também se feriu. O homem levou uma pancada na cabeça e a mulher quebrou o braço. Eles não quiseram gravar entrevista. João Paulo é de Belo Horizonte e disse para os policiais que chegou a Pará de Minas há pouco tempo. Segundo o delegado, o homem é velho conhecido da polícia. Tem várias passagens e já foi condenado por roubo. Ele cumpria pena em regime domiciliar e usava tornozeleira eletrônica, mas o dispositivo não impediu mais uma ação criminosa. Estava tentando assaltar o casal, a polícia está falando que você tentou assaltar lá, roubar R$5.000 deles. Tem nada para falar? João Paulo foi autuado em flagrante por roubo e deve perder o benefício do regime domiciliar. Ele será recolhido na penitenciária e agora ficará à disposição do juiz para decidir sobre o quebramento dessa prisão domiciliar. Em uma operação conjunta, policiais civis e militares estouraram a fortaleza do tráfico, prenderam um suspeito, apreenderam armas, munição, drogas e até pássaros da fauna silvestre em Contagem nessa manhã. Ele usa desse artifício da crueldade tanto com aqueles colaboradores que porventura venham a perder droga ou arma, quanto com os rivais. Cães farejadores foram usados pela polícia para rastrear o sítio à procura de drogas. No lote ao lado foi preso um homem apontado como líder da Gangue do Pasto, grupo de traficantes conhecidos por enterrar entorpecentes na área rural de Contagem. Adenilton Amorim da Rocha, de 33 anos, a mulher e os filhos estavam vivendo nesta casa, considerada uma fortaleza pela estrutura da construção. Quando a polícia chegou, o traficante estava em casa. Tudo indica que ele foi avisado pelos comparsas que estavam naquele barracão, porque o homem conseguiu pular este muro de cerca de 4 metros de altura e sair pelos fundos da casa. Ele caiu num canavial e ainda conseguiu correr por cerca de 100 metros, mas já estava cercado pelas polícias civil e militar e acabou preso. Foram encontrados 3 rádios HTs com as frequências das polícias. E com isso avisaram aqui o patrão aqui, né, o chefe deles. E aí ele tentou empreender fuga. Adenilton tem várias passagens. O traficante é conhecido como um homem sem piedade. Mata, manda matar, machuca, queima a pessoa para dar os recados, né, na linguagem deles, os recados às pessoas. Ele recentemente cortou a língua de um adolescente e queimou as mãos dele só para mandar um recado para aqueles da gangue que porventura viesse a perder droga ou arma. No local foram apreendidos 50 pássaros da fauna silvestre e armadilhas para a captura dos animais, uma porção de maconha, 2 pistolas de calibre restrito, munição e dinheiro. Este homem foi levado para a delegacia. Ele estava no barracão, onde um rádio na frequência da PM foi encontrado. Ronimar Lopes da Silva disse que é inocente e que foi apenas visitar o amigo, que também foi detido para prestar esclarecimentos. Foi condenado a 48 anos de prisão o jovem que participou da execução de um casal na Serra do Cipó em janeiro deste ano. Elton Moreira de Castro, de 19 anos, vai cumprir pena por latrocínio, estupro e ocultação de cadáver. Ele ainda vai ter que pagar 40 dias multa. A decisão é da juíza Érica Climene Xavier Duarte, da comarca de Conceição do Mato Dentro. Elton e um comparsa, Marcos Magno Peixoto Faria, que ainda aguarda julgamento, encontraram as vítimas no mirante da Serra do Cipó. Alexandre Werneck de Oliveira, de 46 anos, e Lívia Vidiano Silveira, de 39, foram colocados no carro e Alexandre foi obrigado a dirigir por 60 quilômetros até o local onde foram mortos. Lívia ainda foi estuprada. Os corpos, os dois, foram jogados no Rio Santo Antônio e o carro foi queimado. Levas de turistas desembarcam na Praça do Papa, em BH, que virou ponto de venda e consumo de drogas. Está vandalizada, mal cuidada. O Jornal da Alterosa vem denunciando isso há meses. Ontem mostramos que traficantes e usuários continuam agindo livremente no espaço de lazer e mirante da cidade, aos pés da Serra do Curral, de dia e de noite. Aqui tem tráfico de droga, tem pessoas oferecendo droga para qualquer pessoa que chegar aqui, de qualquer idade. Então vem muito estudante aqui. Alguns até de uniforme, que eu vejo depois do horário do almoço, que eu costumo vir, e estudante com uniforme de escola pública circulando aqui, e esses indivíduos estão aí oferecendo droga.
O consumo acontece durante o dia e a noite. Repare estes rapazes, eles dividem um cigarro. Perto dali, outros 3 jovens também fumam. A Praça do Papa é um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte e atrai gente do país inteiro e até do mundo. O movimento de pessoas registrando a vista panorâmica da capital é assim, intenso o tempo todo. Gente que, como os moradores, sentem falta de mais segurança para explorar as belezas do espaço. O que a gente notou muito na cidade é que não tem policiamento. E em 3 dias que a gente está aqui, nós só vimos hoje um carro de polícia. Eu não reparo assim, muito policial aqui, não. Uma viatura da Guarda Municipal deu 2 voltas pelo local, mas depois foi embora. Foi a primeira vez que uma equipe nossa pegou uma por lá. Ontem nós perguntamos cadê a Guarda Municipal que não guarda a Praça do Papa. A corporação informou que não tem efetivo suficiente para cumprir o papel dela de garantir a segurança em locais públicos, em todas as praças, escolas e postos de saúde da cidade. O Sindicato dos Guardas diz que é preciso dobrar o número de agentes. É o que constatamos. A praça é um dos pontos principais do bairro Coração Eucarístico, mas você pode olhar para um lado, para o outro, que não vai encontrar nenhum guarda municipal. Não vejo nenhum. Ultimamente estão ocorrendo muitos assaltos nessa região, arrastão, assassinatos em frente à faculdade. É uma coisa que preocupa muita gente. Todo dia eu venho aqui, nunca vi guarda municipal. Geralmente, ver é muito difícil. Em outra praça, perto dali, no bairro Padre Eustáquio, a cena se repete. Já viu algum guarda municipal por aqui? Não, nunca vi. 5 anos que eu estou aqui, nunca vi. Já no posto de saúde, lá está, de prontidão. Mas se olharmos para o meio, ao lado, que também deveria ter um agente, não há ninguém. A educadora que trabalha no local explica. Ele foi encaminhado para cobrir as férias do outro guarda lá do posto. Então ele teve que ir para lá para poder ajudar. Então assim, tem que dividir, porque não tem guarda suficiente para isso. A Guarda Municipal foi criada para cuidar do patrimônio da cidade. Lugares como praças, unidades de saúde, educação, prédios públicos. Mas segundo a Prefeitura, que não quis gravar entrevista, os 2.149 agentes contratados não são suficientes para todos esses lugares. De acordo com o Sindicato dos Guardas Municipais de Belo Horizonte, é necessário pelo menos o dobro desse número. Os efetivos, das guardas municipais com a população acima de 500 mil habitantes atinjam pelo menos 0,2% proporcionalmente à população do município. Isso daria em torno de 5 mil guardas hoje para atender a demanda da população. Em agosto deste ano, foi aprovada uma lei que delegou também a função de patrulhamento para a guarda. De acordo com o presidente do sindicato, com a nova atribuição, ficou ainda mais difícil. A gente fica aqui esperando as autoridades chamar um concurso público e atender esse quadro de efetivo necessário. Essa falta de guardas facilita também o trabalho de traficantes em portas de escolas ou o uso de drogas por estudantes nesses locais antes das aulas, como nós flagramos em frente à Escola Estadual Três Poderes, em BH. Isso não isenta os pais de responsabilidade de zelar por seus filhos, que com maconha na cabeça não vão aprender o que devem, como alerta um especialista. A primeira atividade da estudante é fumar maconha antes de entrar para a escola. Ela usa a droga nesta calçada, onde ficam outros alunos à espera do início da aula. A garota não faz questão nenhuma de esconder o cigarro e ainda tenta incentivar mais adolescentes, que parecem se divertir com a situação. O flagrante foi feito pelo Jornal da Alterosa na porta da Escola Estadual Três Poderes, no bairro Itapuã. Quem trabalha na região diz que a droga está cada vez mais comum nesse ambiente escolar. Você sabe quais as consequências do uso da maconha na adolescência? Segundo especialistas, nesta época da vida, o cérebro está na fase final de formação e é muito prejudicado pela droga, a curto, médio e longo prazo. Este psiquiatra diz que a maconha tem um efeito direto no aprendizado. O efeito da maconha perdura além da onda, né? Porque o THC, essa substância tóxica da
da maconha é armazenada na gordura e ela vai sendo liberada por até 28 dias após o adolescente ter fumado um cigarro de maconha. Ele explica ainda que o adolescente que usa drogas pode se tornar um adulto desestruturado. Quanto mais cigarros você fuma desde a adolescência até a sua vida adulta, piores vão ser seus resultados em termos escolares, ou seja, a sua chance de completar um curso de segundo grau. E isso aí também tem uma associação a outras doenças psiquiátricas, como a depressão, como a esquizofrenia. E como tratar? É um tratamento que demanda uma avaliação psiquiátrica especializada e, em seguida, talvez uma abordagem psicológica ou com a psicopedagoga. Tudo varia de caso a caso, não tem como generalizar. Olha, a Secretaria Estadual de Educação informou que uma reunião foi feita com a coordenação da Escola Três Poderes para traçar ações que envolvam toda a comunidade escolar no combate ao problema das drogas. Um fórum de promoção da paz escolar também vai ser realizado na Três Poderes nos próximos dias. É preciso que as famílias se envolvam mais na educação dos filhos, saber como eles estão na escola ou como a escola está para eles. O ensino vai do céu ao inferno, da melhor para a pior escola pública de Belo Horizonte, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Enquanto na primeira os alunos dizem que adoram estudar, não querem perder aula, na outra o pátio é ringue de briga no recreio e alunos veem até filme pornô dentro da sala na presença do professor de matemática. Briga em plena hora do recreio. A cena foi registrada pela nossa equipe dentro da Escola Estadual Professor Ricardo de Souza Cruz. A confusão foi chamada pelos alunos e até pelo diretor de brincadeira. Nas salas, carteiras quebradas e poucos estudantes interessados em aprender. Este grupo assistia a um filme pornográfico em plena aula de matemática. É difícil estudar assim, infelizmente, não adianta o professor tentar fazer, a direção tentar fazer. O professor que trabalha há 7 anos na escola reconhece as dificuldades para ensinar. Praticamente enxugar gelo, porque você tenta dar uma estrutura, mostrar que existe um outro lado da vida e a estrutura que eles veem e vivem é diferente do que a gente tenta passar. Na escola, com a pior colocação no exame do MEC, falta estrutura. As paredes estão rachadas e com infiltração. O que era para ser um vestiário é usado como depósito. Há 2 semanas, a escola recebeu um grupo de voluntários de um banco para pintar o interior das salas. Não adiantou muito, olha só, as paredes já estão pichadas. O único aluno cadeirante da escola é obrigado a pedir ajuda para chegar na sala de aula. É que faltam rampas de acesso. Porque às vezes tem que pedir os amigos, assim, tem que levar, assim, se tivesse uma elevador era só subir. Tem que seguir, né, já que a gente quer algum objetivo na vida. Um cenário bem diferente do que foi encontrado na Escola Estadual Duque de Caxias, na região do Barreiro, que obteve a nota de 7,9 no IDEB e foi considerada a mais bem avaliada da rede estadual de ensino da capital. A instituição está novinha em folha. O chão quase não tem sujeira. Nas salas de aula, alunos sempre atentos. Eu nunca vi uma escola tão boa que dá vontade de acordar de manhã só para vir à escola. Eles ensinam muito a gente. Que é, divertido e a gente vem para aprender mesmo. A escola adotou um sistema de gestão semelhante ao de uma grande empresa. Tudo é planejado e avaliado. No momento em que avaliamos, nós temos a oportunidade de corrigir as deficiências, corrigir os desvios e de fazer as intervenções necessárias. A leitura é a principal ferramenta para estimular os alunos a estudar. Dentro de um livro, dentro de um clássico, dentro de uma literatura, você puxa vários ganchos para estar trabalhando dentro da interdisciplinaridade. Segundo a secretária estadual de Educação, a condição social dos locais onde estão as escolas pode explicar notas tão diferentes. Ana Lúcia Gazola afirma que falta mais envolvimento de pais, alunos e educadores. 2 fatores muito importantes são essenciais para o desenvolvimento dos alunos, mas não são os únicos fatores. Então, um deles é a qualidade da gestão escolar, outro é o envolvimento da família.
Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, maior a chance de que ele tenha um bom desempenho. A educação é uma responsabilidade da escola e dos governos, claro que é, mas é uma responsabilidade da sociedade como um todo, das famílias, de todos nós. Quem é que vai pagar a conta do viaduto mal construído que desabou em parte e teve o que restou implodido no fim de semana? O laudo da criminalística apontou que todos os envolvidos tiveram uma parcela de culpa. Uma reunião tentou um acordo nessa terça. 30 minutos depois do início da reunião, os representantes da Covan, que construiu o viaduto, e o diretor da Consol, que fez o projeto da obra, saíram sem dar muitas explicações. Não temos nada a declarar, o poder público vai se posicionar primeiro, depois que nós vamos nos posicionar. Foi postergado para daqui 30 dias uma nova reunião para decidirmos. Pedido de todos, foi uma concordância. De acordo com o laudo, foi uma sequência de erros que provocou a tragédia. O primeiro deles no projeto, que calculou uma quantidade de aço para o bloco de sustentação da estrutura menor do que o ideal, o que passou despercebido pela Sudecap e pela Covan. Além disso, o estudo indicou que a construtora fez alterações no projeto inicial sem comunicar a Consol e a Prefeitura e ainda retirou o escoramento do viaduto sem o rigor técnico necessário. O Ministério Público advertiu as empresas de que elas serão cobradas pelos prejuízos, cerca de 10 milhões de reais gastos pela obra, além dos danos morais aos moradores da região. Existe uma solidariedade entre as empresas, então ambas respondem pelo montante total da dívida. Servidores da Sudecap também poderão ser responsabilizados individualmente, com multa e até a perda do cargo. Para a próxima reunião, a Prefeitura terá que apresentar a solução para o tráfego de veículos naquele trecho da Avenida Pedro I, interditado há quase 3 meses desde o acidente. Nós queremos evitar ao máximo qualquer sofrimento adicional a todos aqueles que passaram pelos problemas inerentes a uma obra e, infelizmente, ao acidente. Se a opção não for a reconstrução, nós vamos perseguir aí a devolução do que foi gasto e aí cobrando também eventuais prejuízos de ordem moral para a sociedade, porque houve um sofrimento psicológico, vamos dizer assim, na esfera moral do cidadão que está ali no entorno também. Um ladrão foi preso dormindo no telhado de um salão de festas que ele invadiu no Barro Preto, em BH. Olhando à frente da loja, ninguém poderia imaginar que ela foi invadida. Mas, segundo a polícia, um morador de rua conseguiu escalar o prédio vizinho e chegou ao telhado do salão de festas. A suspeita é de que a árvore tenha servido de apoio para que o homem de 28 anos conseguisse realizar a façanha. Flávio William da Silva foi preso por militares que patrulhavam a região, depois que o alarme disparou. Ele foi encontrado assim mesmo, quietinho, dormindo em cima do telhado. E a gente foi e começou a perceber o movimento dele em cima do telhado. Então, quando a gente pediu o apoio do bombeiro, o bombeiro chegou com as escadas, aí nós subimos. Aí ele estava deitado lá, tranquilinho, no telhado. Flávio já havia sido preso por furto e roubo à mão armada. Ele tirou da loja este aparelho de DVD e alegou que foi para sustentar o vício das drogas. A dona do salão de festas não quis gravar entrevistas, mas contou que foi o segundo roubo que sofreu. O dono do estacionamento ao lado da loja invadida também foi vítima de furto há cerca de 2 meses. Quem entra aqui, o vizinho aqui do lado, aqui já entraram várias vezes aqui na frente, aqui no Cruzeiro, aqui em frente também, na loja aqui também. Veja o que os candidatos ao governo de Minas vão fazer nesta tarde. Cleide Donária, do PCO, grava programa eleitoral. Eduardo Ferreira, do PSDC, tem reunião com equipes de campanha em Contagem e dá entrevista para uma emissora de TV em BH. Fernando Pimentel, do PT, faz caminhada pelo centro da capital. Fidelis Alcântara, do PSOL, grava programa eleitoral. Pimenta da Veiga, do PSDB, não divulgou a agenda. Tarcísio Delgado, do PSB, dá entrevista a um jornal de Nova Lima e encontra com lideranças do movimento da economia solidária em BH. Professor Túlio Lopes, do PCB, grava programa político de rádio. Vem aí a propaganda eleitoral gratuita e logo depois tem TV Verdade. Outras notícias na nossa segunda edição, 6h10 da noite. Eu volto amanhã. Boa tarde para você.